Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tabata e neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, né? Em geral, um despertar da consciência. E esse vídeo que eu vou fazer hoje tem tudo a ver com o nosso tema, assim, que engloba tudo, especialmente o espiritual. Eu vou falar sobre 12 sinais que a gente tem no despertar espiritual. E esse conteúdo que eu vou trazer aqui, você não vai encontrar em qualquer lugar, tá? E você não vai encontrar em lugar nenhum, na verdade. Porque é um conteúdo autoral que eu estou fazendo, que eu estou falando da minha própria experiência, tá? E é lógico que vão ter alguns sinais que vão ser universais, tá? Falando aí do despertar da consciência, da espiritualidade, tá? Foi uma experiência muito importante para mim e eu quero compartilhar agora com vocês e eu espero que faça sentido agora, né? Nesse momento que você está vivendo e vamos aqui bater um papo e saber o que está acontecendo. Isso também está acontecendo com você, né? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, é muito importante para mim. Então, já sem mais delongas, sem ficar enrolando, eu já quero falar aqui o primeiro sintoma, né? O primeiro sinal do meu despertar, que foi o não julgamento, tá? E isso aconteceu de dentro para fora. Como eu costumo falar, o despertar e a consciência, ela começa a partir de que quando você começa a interrogar, né, a questionar as coisas que você aprendeu até então. E quando você começa a questionar esses padrões, você vai mudando, né, emocionalmente. E foi isso que aconteceu comigo. E como eu cresci numa igreja evangélica a vida inteira, eu via muito essa questão de julgamento. Era a todo momento, eu cresci com isso. Todo mundo julgando todo mundo. Tá? Era assim. Quem. Vou dar um exemplo de uma amiga. Quem engravidou na adolescência. Meu Deus, era uma enxurrada de julgamento, como se ninguém tivesse pecado, né? E que vai assim também contra a Bíblia, né? Porque Jesus, ele não julgava as pessoas, né? Ele acolhia. E aí na igreja era só julgamento, só julgamento. Inclusive de outras religiões, né? Tudo que a pessoa fazia. E eu comecei a questionar e ter um outro olhar. Eu comecei a me colocar no lugar de certas pessoas. E eu comecei a ver que era muita fofoca e muito julgamento sem necessidade. Então, até me lembro de um caso, assim, vou falar para exemplificar, tá? Do que realmente foi acontecendo. Então, eu lembro até de um caso de um líder lá da igreja, muito famoso, de uma outra igreja, famoso ali na igreja, tá? Na região, que ele resolveu sair da igreja e abrir a igreja dele, porque ele não estava mais ali encontrando o tipo de adoração que ele queria. Não sei exatamente o motivo, mas ele não fez assim rebelião, igual todo, né, geralmente acontece nas igrejas e tal. Ele simplesmente saiu. E eu peguei pessoas assim falando mal dele, sabe assim. E eu ali no meio ali sem querer, né, familiares cristão assim dentro da igreja. Então você acaba pegando esse tipo de comentário, né? E falando mal dele, falando que ele era rebelião, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei ali e eu falei assim, mas por que rebelião? Ele não fez rebelião, ele foi lá, conversou, falou que queria sair. Ele tem o direito de sair. Ninguém pode julgar ele por isso, né? E aí eu comecei a ter um outro olhar, enquanto as pessoas estavam ali
apontando o dedo e falando mal, né? Como sempre fazem. E eu comecei a ter um outro olhar, eu parei de julgar, sabe? Porque a vida, ela começou a me ensinar. Teve uma época da minha vida que, depois que eu me divorciei, eu fui morar com uma pessoa por um tempo. E naquele momento, eu comecei a me indagar de certas coisas. E eu comecei a pensar naquela época, será que eu realmente vou para o inferno porque eu estou morando junto com essa pessoa? E aí eu comecei a me indagar, falando, não, eu perante Deus eu já estou casada, né? E eu comecei a indagar e tal. Então, isso ajudou eu quebrar as crenças, né, religiosas, a quebrar esse padrão de julgamento, a me colocar no lugar do outro, né? Enquanto as pessoas estavam ali me julgando, eu fui me colocando assim em um estado de que aquele julgamento não me afetava mais, tá? E quando você começa a fazer isso, você começa a ter empatia pelo outro, né? Então, esse é um sinal muito grande do despertar, é o não julgamento. Porque você não entende o que está acontecendo com aquela pessoa, você não tem toda a história, você não tem toda a trajetória. A única pessoa que sabe é Deus, e a segunda é ela mesma. E muitas vezes nem a gente mesmo sabe o que está acontecendo na nossa vida, porque muitas coisas são inconscientes. Então, às vezes nem a gente sabe exatamente o que está acontecendo, por que o outro ele se acha no direito de ficar falando, de ficar julgando, de achar que ele sabe mais? E essa questão do julgamento, né? É lógico que tem toda uma questão também que depois eu fui estudando, né? Uma questão psicológica por trás, inclusive do casamento, né? Hoje eu sou casada no papel e tal, vi que isso para mim era muito importante, não com a mesma pessoa, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como que eu encontrei o meu marido dos sonhos, né? A pessoa assim com que eu realmente consegui ficar, né? Que era uma pessoa que eu não me conectava, que eu já falei em outros vídeos aqui. Mas para não ficar enrolando muito, né? Que eu tenho essa mania de ficar enrolando demais, vou aqui direto ao ponto, da questão do julgamento. Então, isso vai assim se tornando uma coisa normal para você. Então, igual eu falei, hoje eu sou casada, mas eu não julgo quem não é casada. Eu não julgo quem tá namorando e mora junto, né? Quem faz sexo antes do casamento, enfim. E antes isso era uma coisa assim muito tabu e eu cresci com isso e eu não me meto na vida de ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito de seguir sua vida do jeito que bem quiser, tá? E eu não me meto. E a gente tem que parar, né? Eu acho que se todo mundo chegasse nesse ponto do despertar espiritual, não ia ter essas brigas, né? Nem política e nem nada, né? Porque independente do lado e da escolha que você fez, você não pode obrigar outra pessoa a ter uma escolha que nem você. Cada um tem que saber o que é melhor para você. As coisas, né, são mais embaixo, né? Não falo, né, o buraco é mais embaixo, é porque nem tudo ali que tá por cima é o que parece. É o que eu falo muito sobre o consciente e o inconsciente. Agora, a segunda coisa é sobre as religiões. Eu já vou pegar esse gancho, né? Porque eu falei sobre religião. Eu tive um olhar mais aberto sobre as religiões, porque como eu falei, né? Eu cresci num lar evangélico e era sempre julgando outras religiões. Então, assim, não sei quem aceita, para ir para o céu precisa disso. E era sempre aquela coisa assim, muito engessada, e falando mal de todas as outras religiões, né? E era aquele negócio assim, o que era certo era o jeito que o grupo que eu seguia
tinha interpretado a Bíblia. Então, do jeito ali que o fundador daquela igreja interpretou a Bíblia, era o jeito certo, você não podia ir sair da caixinha. E é lógico que eu tive muitos embates, né, pela frente, principalmente na adolescência, que eram umas coisas assim cabulosas que acontecia. Tinha coisas que eu falava assim, meu Deus, não dá, né? Não dá. Vou dar alguns exemplos aqui, que eu adoro dar exemplos. Não passar esmalte, não subir no altar de calça jeans. Que mais que eu já passei? Teve uma vez que... essa história é um pouquinho longa, mas eu vou contar rapidinho. Teve uma vez que eu era adolescente e eu sempre estava ali no louvor da igreja. E essa vez em particular foi um ano novo, né? E todo ano novo eu passava na igreja e a gente pagava o jantar e assim, eu passava com a minha família. Só que nessa época, eu acho que eu já estava com 17, 18 anos, eu resolvi passar com o meu namorado. E quando o pastor ficou sabendo, o pastor ficou louco e possesso. E ele falou que eu era obrigada a participar, porque não sei o quê. E eu questionei ele, eu falei assim, mas eu já passei a minha vida inteira, é a primeira vez que eu vou passar fora da igreja. O jantar, eu vou passar o ano novo, vou fazer a passagem, só depois que eu vou para outro lugar. E ele ficou revoltado comigo, porque eu não ia passar o ano novo, assim, a janta, né? Não ia jantar, não ia pagar, não ia jantar lá. E eu já tinha pagado para estar num outro lugar, num outro evento. E eu fiquei muito revoltada. E ele falou assim para mim, se você não for passar aqui, você pode ir embora. Não vai cantar. E eu falei, então tá bom, não vou cantar. E eu peguei e desci do púlpito, né? E fiquei lá e depois eu fui pro meu evento. E eu fiquei muito revoltada. Eu falei, eu não vou pedir perdão. Mas a minha mãe, ela falou tanto na minha cabeça eu pedir perdão, eu fui lá e pedi perdão, né? Mas eu sabia que eu estava certa. Mas eu pedi perdão do mesmo jeito. Mas foi assim um aprendizado, né? E aí voltando para esse segundo sinal, gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, viu? Porque eu quero falar mesmo, eu quero dar exemplos, porque são coisas que eu fui percebendo durante a minha jornada espiritual. Então peço que vocês tenham paciência. E já aproveitando para essa pausa, se inscreva, curte, deixe comentário, porque o meu canal é novo e isso vai me ajudar muito, né? Cada vídeo que eu faço, eu vou ficando um pouco melhor, né? Porque antes eu não conseguia nem ficar na câmera. Eu conseguia falar normalmente, assim, online e tal, mas gravar sem ter ninguém aí do outro lado, pra mim sempre foi muito difícil. Mas eu acho que eu já tô melhorando, na verdade. Eu sinto que eu tô melhorando. Aí sobre as religiões. Eu comecei a perceber que outras religiões também têm o seu fundamento de verdade. Que ninguém é dono da verdade, igual eu aprendi, né? Na religião que eu seguia. Hoje eu não sigo religião nenhuma. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tive que começar a questionar, tive que crescer e começar a despertar. Porque antes, assim, do seu despertar genuíno, o que acontece? Aconteceu comigo isso. Não sei se você vai se identificar. Mas eu começava a despertar, mas a minha crença enraizada de que é pecado, de que eu estava errada, de que eu ia para o inferno e tudo isso, sempre voltava, né? Sempre voltava. Então você começa a despertar, você vai até um lado, mas depois você cai ali, você começa a entrar em depressão, você acha que você está errada, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso acontecia comigo, tá? Eu ficava assim, meu Deus, eu tô longe de Deus porque eu não tô indo na igreja. E com o passar do tempo, quando eu comecei a despertar mesmo, eu vi que eu realmente era templo de Deus. E eu comecei a me ver como uma divindade, né? Como parte de Deus, né? Então, assim, isso foi espetacular na minha vida. E falando sobre as religiões, eu não sigo nenhuma religião, mas como eu também não tenho o julgamento, eu também não julgo. Ao mesmo tempo que eu tô falando aqui para vocês que tem muitas coisas erradas, ao meu ver, porque acaba
ferindo, como que eu falo? Acaba ferindo o outro, entendeu? Igual esse exemplo que eu dei lá no pastor. O que ele fez comigo não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Aquilo lá foi o ego humano dele. Entendeu? Foi o ego humano dele. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com espiritualidade. E quando você está ali numa egrégora, né, num lugar, igual eu falei, da igreja, e isso aí, as pessoas começam a colocar as regras dela dentro da igreja. Por exemplo, tinha uma pastora de uma igreja que eu fui, de uma das cidades que eu já morei em muitas cidades. Ela não deixava a gente subir nem de calça no altar e nem de esmalte vermelho, porque ela mesma falou que quando ela era mais nova, tinha uma vizinha que era garota de programa, e aí essa garota de programa, ela usava calça, jeans e esmalte vermelho. Então ela não deixava ninguém subir no altar assim. Só que perceba que isso é coisa da cabeça dela. É coisa que ela internalizou como crença dela. Aí, como ela tá ali na frente da igreja como um líder espiritual, né, como uma líder espiritual, ela coloca aquilo como regra dela. Não tem na Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela acaba colocando aquilo ali como regra dela. E assim, infelizmente, todas as religiões, elas estão, né, elas estão assim, pendentes a isso, né? Acontece. Igual esse exemplo aqui que eu tô dando. É difícil você encontrar um líder que realmente é um líder, assim, espiritual, assim, que alcançou a iluminação, né? Porque quando ele chega nisso, ele vai se desprender do ego. Ele não tá aí com um número de pessoas, com dízimo e que não sei o que. Ele não tá aí mais para isso. Porque ele se desprendeu do ego. E aí ele vai parar de usar o nome de Deus como que fala, gente? Desculpa, isso não é minha palavra. Vai parar de usar o nome de Deus para justificar o que ele quer, o que o ego dele quer, tá? Eu aposto que vocês já viram muito isso, né? Não é só eu que vi. Então, esse segundo sinal, ele fala de pegar o que todas as religiões ensinam como uma parte da verdade, tá? Então, não é que eu vou descartar todos os ensinamentos religiosos, não. Eu vou tratar eles como de maneira universal. Então, coisas que fazem sentido para mim de uma determinada religião, eu vou fazer. Então, eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu só falo aqui, gente, aquilo que eu vivo e aquilo que eu comecei a colocar na prática, tá? Então, dá um valor a isso. Porque tem muita gente aí, inclusive eu tava vendo, né, pessoal estudando um pouco, né, para ver a questão do YouTube, o pessoal falou assim, vai lá no canal dos outros, copia um vídeo que tá bombando e faça igual, né, só que do seu jeito, dá uma modificada. Aqui, não, eu tô fazendo meu conteúdo, falando do meu coração, mostrando para vocês aquilo que realmente acontece e aconteceu na minha vida, tá bom? Então, o meu exemplo. Tudo que eu aprendi, que eu também fui professora de escola bíblica e tal, tudo que eu aprendi, muitas coisas eu ainda carrego comigo, só que eu vejo com outros olhos, eu não vejo mais com os olhos de uma pessoa religiosa, tá? E o que ficou mais no meu coração é sobre a liberdade. E aquele versículo bíblico que fala onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, eu te pergunto, você tem liberdade para fazer aquilo que você quer, para pensar aquilo que você quer? Se você não tem liberdade, então ali o Espírito de Deus não habita, tá? Só que eu não estou falando assim de maneira radical, porque eu acredito sim que Deus ele está nas igrejas, tá?
Onde tem fé, gente, Deus está. Eu não estou querendo radicalizar, não. Tem muita gente aí com ministérios maravilhosos. Minha mãe mesmo é uma, ela é pastora, ela tem o ministério dela, ela ajuda muita gente drogada. Mas é o ministério dela e ela tá bem assim, tá? Eu jamais viraria para ela e falar tudo que você tá fazendo errado, não sei o que, não sei o que. Mas o meu ministério não é esse. O meu ministério é esse aqui. É falar do que eu aprendi, da minha evolução. É ajudar você, tá? Eu já passei tanta coisa na vida que era para ter um propósito, não é verdade? Alguma coisa tinha que ter. Porque não foi em vão. A gente tem que transformar tudo que foi ruim em algo bom. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, todos esses anos de depressão, de angústia, de tudo que eu passei, de divórcio e de vontade de morrer, tudo isso serviu para eu estar aqui hoje. E serviu também para o meu despertar espiritual. Porque ele aconteceu em um momento que eu mais precisava de ajuda, tá? E de ajuda, assim, financeira, tá? Foi de ajuda financeira. Foi uma parte, assim, que, ainda mais eu que sou capricorniana, né? A parte financeira, ela evoca muito, assim, no meu emocional. E aí, o meu maior desenvolvimento pessoal e espiritual, que eu sempre falo que os dois andam juntos, ele aconteceu nesse momento de deserto, assim, de deserto mesmo, tá? De deserto mesmo, de muita dificuldade financeira. E aqui estou. E eu não terminei o exemplo que eu queria dar, né? Aí eu falei que eu também, que tudo aquilo que eu aprendi tem muita coisa que eu interpreto, né? Assim, o Espírito Santo interpreta por mim. Meu eu superior, né? Hoje eu tenho essa questão, assim mesmo, da religião. Hoje eu abri a minha mente, tá? Então eu não acredito mais só ali anjos, Espírito Santo, Jesus e Deus. Eu sei que é muito mais do que isso, né? O que eu acredito e o que todos nós espiritualistas acreditamos, né? É no Deus que fez tudo, o todo, né? O todo, e aí você pode chamar do que você quiser. E eu anotei aqui, sinal de que você não é dono da verdade. É isso mesmo, você não é dono da verdade. Então hoje eu estudo várias coisas, eu faço também meus banhos de ervas, que eu acho maravilhoso, me ajuda muito. Então o que é conhecimento? O que é conhecimento é bem-vindo, tá? E aquilo que toca no meu coração, porque a intuição, gente, que é um sinal também, tá? A intuição é um sinal também. Então, eu vou colocar aí mais um sinal. Eu nem sei se eu escrevi sobre a intuição aqui, mas eu vou colocar ela como terceiro sinal. A intuição, ela também é um sinal muito, muito especial e importante. Porque quando você intui, você sabe, e eu nunca tive isso, gente. Aliás, eu sempre tive, mas eu não sabia ouvir. Eu sentia um negócio ruim, eu sabia, por exemplo, que não era para fazer tal coisa, mas eu não entendia que aquilo era minha intuição falando. Entendeu? Eu não sabia que era minha intuição falando. Mas hoje eu ouço a minha intuição. A intuição também é um sinal grande. Então, assim, quando você tem a intuição aguçada, gente, hoje eu ouço a minha intuição. Pode chegar o Papa e falar assim pra mim, você tá no caminho errado. Eu não vou ouvir ele. Não interessa a figura espiritual que ele representa em qualquer lugar. Tô dando o exemplo do Papa porque ele é uma figura muito importante. Mas se a minha intuição falar para mim que eu devo fazer o contrário, eu vou fazer o contrário. Porque nós não podemos colocar o nosso poder na mão de ninguém, na mão de líder espiritual nenhum. Já conheço tanta gente que se ferrou por ouvir conselhos de líderes espirituais. Então vamos parar com isso. Se você está despertando, meu filho, minha
filha, meu querido, minha querida, meus amores, se você está despertando, você não pode colocar o seu destino na mão de ninguém. Não interessa se todo mundo o que as pessoas falam dessa pessoa. Entendeu? Confie em você. Confie em você, confie em você, confie na sua intuição, confie na sua espiritualidade, confie no Deus que habita em você. Então, o terceiro sinal aqui eu já vou colocar a intuição, que ela é muito, 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 muito importante. Tá bom? Aprenda a ouvi-la. O que eu coloquei aqui? Como quarto, né? Era terceiro, mas agora vai para o quarto. Muito importante. Esse daqui daria para eu fazer um vídeo só sobre ele. Você começa a entender frases, músicas e filmes com outros olhos. Gente, isso daqui assim é batata. Coisa assim que antes você ouvia, para você era normal. Não batia nenhum sino, nada. Quando você começa a despertar, dependendo do filme que você for assistir, dependendo da frase que você ouvir, dependendo da música que você ouvir, você... meu Deus! Tá falando sobre isso, é sobre o despertar espiritual, é sobre tal coisa. Vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar ser muito, 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 muito rápida. Ontem eu assisti com a minha filha o filme Avatar. É um filme que eu já tinha assistido. Só que quando eu assisti de novo, eu comecei a ter tantos insights e ter tantas coisas que eu falei assim, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que filme maravilhoso. É lógico que ali é uma história, mas se o escritor ali ele conseguiu acessar coisas que são reais, coisas que podem ser colocadas ali no nosso dia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você consegue ver ali que o humano que queria destruir ali a Pandora, tô falando da Avatar, né? Os humanos ali que queriam destruir Pandora, eles não estavam ligando eles não estavam ligando para o espiritual, para a natureza, para a energia, para aquilo que os naves viam. Gente, eu sou péssima com o nome. Eu só tô lembrando o nome porque eu assisti ontem. Se passar amanhã, eu já não lembro o nome de nada, tá? Então, vou aproveitar esse momento. Vamos aproveitar aqui esse momento. E aí, para você ver que os humanos, eles não estavam ali despertados. Aí teve até uma hora ali que aquela cientista, que eu já nem lembro o nome dela, ela virou para o cara que estava comandando a expedição e ela falou assim, você tem que acordar. Você tem que acordar, você não está conseguindo enxergar as coisas. E a hora que eu vi essa cena, eu falei assim, nossa, e ela tá falando do despertar espiritual. Ela tá falando do despertar espiritual. E uma outra coisa também, gente, que eu achei assim, ali mostra, né, o equilíbrio da natureza também. E uma coisa assim que eu achei maravilhosa. Eu vou falar mais uma coisa também. Você viu que eles se conectam com tudo na natureza, eles se conectam com os animais, eles têm até uma ponta assim no cabelo, né? Para eles se conectarem e eles se conectam com os animais, eles se conectam com a terra, eles se conectam com aquela árvore, né? Que fala que é a Eia, uma coisa assim, que é a deusa deles, né? E isso, gente, é muito legal, porque quando você começa a expandir espiritualmente, você vê também que Deus está em tudo, a energia de Deus está em tudo. Numa barata que você despreza, foi Deus que criou. Uma planta, foi Deus que criou. E aí você dá valor para aquilo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que acham assim que, mas eu ser vegetariano, eu tô sendo mais elevado espiritualmente. Discordo, tá? Eu discordo. Eu até entendo, mas eu discordo. Porque eu vi muitos espíritos e muitas pessoas falando que isso não eleva espiritualmente a pessoa. E eu não tô falando só do que eu acho. Tô falando também de coisas que eu já vi e já ouvi, tá? Tanto em espiritismo que eu ouvi e muitas outras coisas. Por quê?
A mesma vida que tem no animal também tem na planta. Inclusive os cientistas, eles conseguiram, se você pesquisar aí na internet, você vai ver. Os cientistas, eles descobriram, né, com um som lá, que a planta, ela chora quando está sendo cortada. Então, tudo que nós comemos, né, tem energia, tem Deus. E o que acontece? Qual que é a diferença de quem come carne de quem não come? Nenhuma. E vocês estão falando com uma pessoa que já foi vegetariana. Não sou mais, tá? Isso mudou depois da gravidez. É questão de vontade mesmo, de necessitar mesmo, sabe? Mas hoje eu agradeço pelo alimento. Eu sei que hoje nós não temos condições de matar um animal dignamente. Isso passou também no Avatar. Quando os naves eles matam os animais, eles matam para comer, mas eles agradecem a vida, eles agradecem tudo. Isso me fez, assim, questionar isso também, né? Refletir isso também. E tudo tem vida, gente. Tudo tem vida. E aí, esse ciclo da vida terreno, né, que a gente está aqui para aprender. Então, a gente vem para se doar também. E é uma troca. É uma troca. É uma troca que nós temos. Com as plantas, com os animais, com tudo que está à nossa volta. Então, o que falta não é, assim, você deixar de fazer uma coisa ou outra. É você começar a dar valor. É lógico que, imagina se todos os seres humanos despertassem, como não seria maravilhoso? Nós não trataríamos os animais do jeito que trata no abatedouro. Por quê? Porque aquilo que o Avatar trata. Ele trata da questão do... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Ai, gente, um barulho aqui e eu perdi a comparação que eu ia fazer. Mas era mais ou menos isso, ele trata sobre a consciência, tá? Sobre a consciência mesmo do despertar. Não era essa a comparação que eu ia fazer, mas sou eu aqui. E outra coisa que eu ia falar, e eu já vou aproveitar para entrar num outro item, né? Que é o que o Avatar fala ali, mostra, né? Que é a hora que o... Jake Sully. Isso porque eu assisti ontem, né? Eu sou péssima com nomes. Jake Sully. Ele tá vivendo a vida dele normal, certo? E aí, quando ele conecta mentalmente, né? Neuro, sei lá o que, com o avatar dele, porque avatar por causa do avatar dele, que ele começa ali viver ali aquela outra vida com aquele avatar. Teve uma hora que ele tá gravando ali o que ele tá fazendo, o que ele fala? Ele fala que ele já não sabe mais o que é a vida real dele, ele não sabe mais, ele tá confuso. E a mesma coisa acontece com a gente, só que a gente não lembra de nada e a gente precisa do quê? Do despertar, pra gente começar a lembrar. Porque nós também somos um avatar. Nossa, minha câmera ficou ruim. Meu Deus do céu. Peraí. Nós também somos um avatar. E nós esquecemos que essa vida aqui que nós temos não é a nossa vida verdadeira. Tá? Nós esquecemos que nós estamos aqui para uma missão, para um papel, para nos elevar espiritualmente, principalmente como humanidade, tá? Porque a nossa vida mesmo é a vida espiritual. Então isso é muito importante e o filme Avatar mostrou isso. Então quando você está despertando, você começa a ver as coisas igual eu tô falando aqui para vocês. Eu assisti um simples filme e um filme que eu já tinha assistido, mas eu não era despertada espiritualmente. Quando eu comecei a ver novamente, eu já comecei a ver coisas que antes eu não conseguiria ver. Antes, na minha cabeça, ela estava fechada. E o que eu pensava? Nossa, lindo, maravilhoso, mas não existe. Isso aqui não existe. Entendeu? Então, eu já vou aproveitar essa reflexão para falar de um outro sinal que eu coloquei aqui.
você começa a relevar problemas terrenos e enxerga com os olhos espirituais, porque entende que somos espíritos tendo experiências humanas, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Isso aqui é o 5º sinal. Como o vídeo está ficando muito longo, acho que eu vou ter que fazer parte 2. Gente, bingo, né? Que eu acabei de falar. É isso mesmo. O filme do Avatar mostrou isso, estava fazendo uma reflexão. E quando eu fui anotar aqui as coisas que mudaram na minha vida quando eu comecei a despertar espiritualmente, isso aqui veio porque eu tive um insight assim espiritual, né? Um pequeno momento de iluminação, né? Como o pessoal aí fala. E antes eu tinha assim, ficava quando tinha algum problema com alguma pessoa, aquilo me afetava pessoalmente. E aí eu comecei, quando eu comecei a imaginar que a outra pessoa também é um espírito vivendo a mesma experiência que eu, isso começou a amenizar na minha vida. Os problemas que eu tinha com as pessoas começou a amenizar. Eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos. Eu lembro até uma vez quando eu estava essa semana assim, totalmente pensando desse jeito, eu lembro que eu fui no shopping e eu comecei a andar no shopping e eu virava e falava assim, isso aqui não são pessoas, são almas, são espíritos tendo experiências e eles nem sabem que eles estão aqui. E eu comecei a ter, assim, começou a brotar mais amor no meu coração, tá? Porque eu sou uma pessoa, assim, coração um pouco duro, assim, em relação a algumas coisas. Então, assim, começou a brotar mais amor. Eu comecei a olhar para as pessoas de outra forma. E isso foi, eu acho que foi um dos despertares mais emocionantes, assim, mais interessantes e importante que eu tive na minha vida. E foi assim, esse ano, no começo do ano. E aí, eu comecei a ser mais paciente. Eu comecei a não me importar com muitas coisas, sabe? Eu era uma pessoa, assim, muito sistemática, que dependendo, sabe, assim... E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Eu comecei a olhar e eu falei assim, essa pessoa é um espírito que veio ter uma experiência aqui. E ela não teve experiências muito boas. E ela tá no tempo dela. No tempo dela de despertar, ela tá no tempo dela de aprender. Isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de enxergar as coisas e foi espetacular, porque parece que tira um peso, assim, sabe, das minhas costas. E eu compartilho essa experiência com você, porque eu quero que você também evolua. Então, às vezes você tem um problema com alguém, né, sei lá, com o filho, com o marido, porque a maioria dos nossos problemas são com pessoas próximas, né? Porque com pessoas longe não faz muita diferença, né? Agora, se tá afetando a sua vida, faça esse exercício. Olhe para essa pessoa e não enxerga ela do jeito que ela é agora. Ela tá ali como uma atriz, como um ator, desempenhando um papel terreno. Mas aquilo lá não é ela de verdade. Não é essa pessoa de verdade. Enxerga isso. Enxerga que esse papel que ela está interpretando é um resultado das experiências principalmente ruins que ela teve aqui na Terra. Das experiências de maltratos que ela teve. Foi de tanto que ela apanhou aqui. Foi do que ela viu. Então, olhe para essa pessoa com outros olhos, com um olhar de compaixão. Isso demonstra que você está ascendendo espiritualmente. Olha que lindo, não é verdade, gente? Olha, a espiritualidade tem assim, me mostrado muitas coisas. E quando eu compartilho isso com vocês, é porque os livros que eu leio, vídeos que eu assisto, também tem me ajudado muito. Às vezes uma coisa que a pessoa fala
isso muda a minha mentalidade. E muitas coisas eu tenho recebido mesmo, eu tenho recebido, né? Deus, a espiritualidade, meus mentores, enfim, eu tenho recebido muitas coisas, sabe? E ali para fazer no dia a dia, e eu sou muito, muito, muito grata por isso, muito, muito grata. Vamos continuar. O vídeo está ficando muito grande, então eu vou falar só mais 2, e aí, não, vou falar só mais 1, e aí eu vou depois postar a parte 2, tá bom? Então, a outra coisa que eu vou falar, que é o número 6, né? Que eu acrescentei lá a questão da intuição. O número 6 é sobre desapego por coisas materiais e coisas do passado. Gente, olha, eu vou falar aqui do meu signo. Se você acredita ou não, aí depois eu já falo pra você. Vai estudar também. Se não quiser acreditar, também não acredito. Mas eu sou capricorniana. E aí eu tenho um ascendente em touro, né? Que também é terra, as duas terras. E a minha lua é câncer. E câncer, ele, assim, muita coisa do passado, né? Aí terra, aí água, coisas assim de sentimento. Eu ficava assim muito... Era muito difícil de desapegar de coisas. Tá? Era muito difícil de desapegar de coisas, de sentimentos, de coisas assim, e até de coisas materiais. Eu sempre estava ali guardando, esperando para usar de alguma forma assim, tá? E aí, quando eu fui assim, vendo as coisas com outros olhos, é lógico que ao mesmo tempo que eu falo da prosperidade que hoje eu tenho na minha vida, não, aí todo mundo fala assim, mas isso aí é antagônico. Não, não é, gente. Não é, porque eu estou falando de apego. E as pessoas acham que quando você é apegado, para ser desapegado, né? Eu vou falar outra coisa que eu acho que vai ficar melhor. As pessoas acham que para ser desapegado você precisa ser escasso. Você não pode ter nada. Você não pode ter do bom ou do melhor. Né? As pessoas acham que humildade é isso. Né? As pessoas adoram a pobreza, enfim. E não é isso. Esse desapego material é de você saber que isso não é seu, isso está emprestado para você. Tá? Isso está emprestado para você. Eu acho, sim, é muito importante para as pessoas terem sucesso financeiro e material, sim, é. E, inclusive, para mim, isso é uma questão também de quando você começa a desenvolver espiritualmente, você vai atraindo também coisas materiais para você. Porque você vai conquistando o que você quer. Você consegue criar, você consegue entrar na realidade. Tá? Então, isso é muito importante, sim. Só que o apego para as coisas. Você pensar assim, se eu não tiver a minha casa com piscina, eu não vou ser feliz. Isso aí tá errado. Isso aí é um apego a uma ideia que você só vai ser feliz quando você vai ter aquilo. Não é só apego às coisas materiais, há ideias também. Sabe? Apego ao passado. Nossa, eu não suporto ouvir isso. Ai, nossa, quando eu trabalhava, eu podia pagar a academia. Hoje eu tô gorda e feia por causa disso. A pessoa fica apegada a uma época que ela tinha condições de fazer alguma coisa. Em vez dela olhar para o que ela pode fazer hoje, meu Deus, hoje no YouTube você faz exercício em casa, você não faz porque você não quer, porque você está apegado a uma ideia de que você precisa de ter tal coisa para pagar tal coisa para ser feliz ou para ter alguma coisa. Então, gente, isso é apego. Então, desapegar de coisas, de ideias, de passado, isso é importante para a sua vida fluir. Isso é importante para você desapegar, tá bom? Então, esse é o sexto sinal. Essa vai ser a parte 1 do nosso vídeo, porque ficou muito grande e eu vou postar a parte 2, que eu acho que vou deixar aqui na descrição também. Vão lá assistir, gente. Vamos continuar falando. Eu vou falar
sobre coisas muito importantes ainda, tá? Então assistam, dá like, comentem e vamos lá para a parte 2.